Mais de 36 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. A bola rola daqui a pouquinho a partir das 4h30. Tô aqui com o Caio Ribeiro, com a Ana Thaís Matos, comentaristas da Globo, que já falam sobre esse jogo. Mas antes, vamos movimentar os nossos repórteres para os destaques do Palmeiras e também do Fortaleza, começando com o Verdão. Quem acompanha o Palmeiras é Denise Tomás Bastos. Tudo bem, Dê? Tudo bem, Efe? Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Como você disse, o Palmeiras volta a jogar em casa. Mais de um mês sem jogar aqui. A última partida foi no dia 15 de setembro. O Abel Ferreira destaca sempre como é importante jogar na presença dos seus torcedores. Uma equipe que evoluiu muito no retorno, está extremamente focada agora só no Campeonato Brasileiro. E para o jogo de hoje, o Abel Ferreira, entre os titulares, não conta com o Marcos Rocha e o Aníbal Moreno. Portanto, vem o Mike na lateral direita e no meio de campo, Zé Rafael. Mudanças que já eram esperadas, foram as duas mudanças que ele fez no último jogo contra o Juventude, que o Palmeiras, inclusive, goleou 5-3. Como eu disse, um excelente retorno. O Abel Ferreira falou da importância de focar agora no Campeonato Brasileiro. Olha, o que eu acho mais importante é nós percebermos que, sob a pressão do resultado, temos que ganhar todos os jogos, ter a capacidade de manter o foco naquilo que nós controlamos, ser super competitivos, ser alegres, ser eficazes, porque depois no final o que conta são as bolas que entram no golo do nosso adversário, e é isso que nós vamos procurar fazer hoje, focar naquilo que nós controlamos, focar naquilo em que nós somos bons e deixar todo o barulho, todo o resto para vocês e para quem quiser falar do que for, e nós focarmos naquilo que nós sabemos fazer, que é jogar futebol ao mais alto nível. Muito bem, aí a palavra do Abel Ferreira e do outro lado o Fortaleza, que era o melhor time do retorno até a última rodada, mas são só 2 vitórias nos últimos 7 jogos para o Lion. O momento não é dos melhores, Lucas Catrivi, boa tarde. Isso, Eve, boa tarde a você, a todo mundo que nos acompanha, mas o Fortaleza quer voltar a vencer para inclusive superar a melhor campanha do clube na era dos pontos corridos, que foi em 2021, com o próprio técnico Juan Pablo Vojvoda, e também continuar com o sonho vivo da conquista inédita do Campeonato Brasileiro. Fortaleza mantém o esquema com 3 volantes pelo 3º jogo consecutivo, mas tem 3 baixas, 3 jogadores suspensos que foram titulares no jogo passado: Tinga, Bruno Pacheco e Marinho. No ataque joga o Iago Pikachu substituindo o Marinho, e a defesa completamente diferente, com Brits sendo improvisado na direita e na esquerda o Mancuso, que é lateral direito, fazendo essa função de lateral esquerdo. Também tem a volta do Kusevich e do Cardona. A gente conversou com o técnico Juan Pablo Vojvoda, e ele falou da expectativa da partida aqui na casa do Palmeiras. Vamos ouvir. Es un juego importante, como cada uno de los juegos brasileños, mas cuando estamos muy perto del final se juegan objetivos de todo año. Entonces, sabemos que tenemos a frente un adversario que está luchando por los mismos objetivos. Entonces, está en su casa, mas hemos trabajado, tenemos tiempo para trabajar toda la semana para preparar bien en esta partida. A palavra do Vojvoda, são os 2 trabalhos mais longevos de técnicos do futebol brasileiro. O Abel vai completar 4 anos na próxima semana. O Vojvoda tem 3 anos e 5 meses à frente do Fortaleza. E são os 2 melhores times do retorno frente a frente, Ana Thaís Matos. Boa tarde. Tudo bem, Evê? Boa tarde para você, para o Caio, o pessoal que está em casa. Não é à toa, né, Everaldo, que são os melhores trabalhos, né, do retorno do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, eliminações à parte, pensar só no Campeonato Brasileiro e ter tempo para pensar no Campeonato Brasileiro acaba ajudando muito esses 2 trabalhos também. Agora, o Palmeiras é um time que sabe como poucos brigar pela ponta da tabela desse campeonato, e hoje tem mais uma oportunidade numa briga direta, né? São 2º e 3º colocados, Caio, mas o Palmeiras em viés de alta e o Fortaleza numa viés de baixa nesse momento. Boa tarde. Boa tarde a você, Ana, todos de casa. É isso. E a gente daqui a pouco vai falar sobre as escalações. É um Palmeiras mais ofensivo, que vai usar o fator campo com o apoio da torcida para tentar sufocar o Fortaleza desde o início. E um Fortaleza que vem claramente com a preocupação de congestionar o meio de campo, de marcar muito forte e sair no contra-ataque. A campanha dos 2 times é fantástica. Me chama mais atenção a do Fortaleza. O ponto fora da curva, acho que foi a última partida contra o Galo. Um Galo misto, um Galo que estava com a cabeça na Libertadores, na Copa do Brasil. E ali ele tinha que ter feito o resultado. Na hora que você empata, você vê os líderes se distanciarem um pouquinho. Hoje é uma oportunidade para diminuir essa diferença. É confronto direto que tem muita coisa em jogo. Já Palmeiras e Fortaleza frente a frente aqui no Allianz Parque, um duelo na parte de cima da tabela. O Palmeiras com a possibilidade matemática de até assumir a liderança do campeonato. E nessa arrancada do Verdão, não tem como olhar para ela sem lembrar daquilo que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Por isso, a gente traz para você agora um destaque comparando a reta final dos últimos 2 Brasileirões. Destaque oferece Amazon Prime, frete grátis e futebol ao vivo em uma assinatura.
Vamos lá, então. Ano passado, depois da rodada 27, a diferença entre Palmeiras e Botafogo era de 14 pontos. Aí o Verdão estava em quinto e a chance de título do Botafogo era de 90%. Nos 3 jogos seguintes, o Botafogo fez apenas 2 pontos, enquanto o Palmeiras conseguiu mais 3 vitórias. E aí veio aquele histórico jogo da rodada 31, com a virada épica do Palmeiras, liderada pelo Endrick, depois do Botafogo abrir 3-0 no primeiro tempo. 4-3 para o Palmeiras no Newton Santos e ali a diferença caiu para 4 pontos. Em seguida, mais uma vitória do Palmeiras e uma derrota do Botafogo, e o Verdão assumiu a liderança na rodada 34 depois de vencer o Inter, enquanto o Glorioso apenas empatou com o Bragantino. O Verdão, então, arrancou para o título com 8 vitórias, 2 empates e uma derrota nas últimas 11 rodadas, enquanto o Botafogo não ganhou mais. Foram 6 empates e 5 derrotas nos últimos 11 jogos. Agora, em 2024, na rodada 21, o Fortaleza venceu o Cruzeiro, foi a 39 pontos e passou o Palmeiras, que empatou com o Inter naquela rodada. O Lion subiu para 3º lugar e o Botafogo liderando com 43 depois de golear o Goianiense. Ali, o Verdão tinha 37 pontos e estava a 6 da liderança. Então, nós tivemos na sequência o Fortaleza ganhando mais 3 jogos em seguida e na rodada 24 ele chegou a ultrapassar o Botafogo, que recuperou a posição logo em seguida com a primeira de 3 vitórias. O Glorioso vem de 2 empates e uma vitória nas últimas 3 rodadas e agora soma 61 pontos. O Fortaleza somou apenas 1 ponto nos últimos 3 jogos, tem 56 e foi ultrapassado pelo Palmeiras, que é o time mais quente do campeonato. 8 vitórias e 1 empate para o Verdão nas últimas 9 rodadas, 60 pontos ganhos e a chance de assumir a liderança neste fim de semana. Legal o gráfico, gostei do gráfico. Gostou? Também. Gostei. Então, Em comum tem o Bragantino, né? Porque em relação ao ano passado. Porque o Bragantino pega o Botafogo hoje também, né? Fora de jogando em casa, o Botafogo fora de casa. quem olha esse gráfico pensa em intenções de voto, porque tem eleição amanhã, mas não é isso não, tá? Não é isso não. São os pontos Intenções aí, de título, no Intenção caso. de título, no caso, né? E agora a gente vai dar uma olhada na classificação de uma maneira mais tradicional, para também colocar outros times na jogada aí e botar para você na tela a situação do campeonato. O Palmeiras começa essa rodada 1 ponto atrás do Botafogo e se empatar aqui já assume a liderança pelo menos no saldo de gols. Até às 7 da noite, né? Que é quando o Glorioso visita o Bragantino e aí depende desse outro resultado. Se o Fortaleza vencer hoje, ele pula para 59 e fica a 1 ponto do Verdão. Na sequência, boa briga entre Flamengo, São Paulo e Inter. Eles estão separados por apenas 2 pontos. O Colorado não perde desde o final de agosto, Caio. E vive um grande momento. O Internacional faz um campeonato de recuperação, venceu o Grenal no último final de semana e vem com muito moral. Na minha cabeça, é Botafogo e Palmeiras. Claro que o Flamengo tem um jogo a menos e ainda tem muita chance. A gente já destacou a campanha do Fortaleza e uma vitória coloca ele ainda mais na briga, mas acho que vai se concentrar entre Botafogo e Palmeiras como ano passado. E na parte de baixo da tabela, Ana, uma briga de foice ali, né? O Bragantino tá 6 jogos sem vencer, hoje joga contra o líder. O Juventude visita o Flamengo, também 34 pontos. Vitória 32, o mesmo 32 para o Corinthians, que já está no Z4, e na sequência o Furacão. O Furacão tem 31 e um jogo a menos, mas vem de 4 derrotas seguidas e não ganha no Brasileirão desde julho, são 11 rodadas. Fecham a zona de rebaixamento o Cuiabá e o Atlético Goianiense. É uma briga de foice, mas tem gente que tá com a foice amolada e outros tá com a foice cega, né? Então essa é a realidade da zona de rebaixamento. Eu gosto sempre de destacar o número de vitórias do Vitória, porque isso tem sido muito determinante, porque se ele empata no número de pontos com o Corinthians, ele fica à frente porque ele tem 2 vitórias a mais, né? Muito bem, daqui a pouquinho a bola rolando para Palmeiras e Fortaleza aqui no Allianz Parque. Você vai acompanhar tudo em todos os detalhes. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com os times em campo, as escalações e a bola rolando para Palmeiras e Fortaleza. Futebol na Globo, aqui é emoção. De volta com o Brasileirão aqui na tela da Globo. Daqui a pouquinho mais de 36 mil pessoas estarão aqui no Allianz Parque para o duelo entre Palmeiras e Fortaleza. E além de Palmeiras e Fortaleza, outras 3 partidas vão movimentar o brasileiro no mesmo horário, das 4h30 da tarde. Então a gente dá um giro aí pelos estádios do Brasileirão, começando pelo Maracanã, onde tem o duelo entre Flamengo e Juventude. O Flamengo embalado pela classificação para a final da Copa do Brasil. Nesse momento está em 4º lugar, 10 pontos e um jogo a menos em relação ao Botafogo. Hoje sem o De La Cruz, o Alexandro e o Bruno Henrique. E o Juventude na última rodada perdeu para o Palmeiras. Está a 4 jogos sem vencer, apenas 2 pontos acima do Z4. Em Salvador, o Vitória recebe o Fluminense. A equipe baiana saiu do Z4 na última rodada depois de vencer o Bragantino. Está na frente do Corinthians pela vantagem sobre o Timão no número de vitórias. Como disse a Ana, tem pesado. O Fluminense vem de 3 vitórias seguidas, está numa boa arrancada também. E Grêmio e Atlético Goianiense vão se enfrentar lá em Porto Alegre. O Grêmio perdeu o Grenal, vem de 2 derrotas seguidas, está só 3 pontos acima da zona do rebaixamento. E o torcedor
abraçando o time, 37 mil pessoas contra um Atlético Goianiense que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Mais uma passada pela nossa reportagem aqui no Allianz Parque, destaque do Palmeiras, Denise. Vou destacar o Estevão, ele que é o artilheiro da equipe nesse Brasileirão, vice-artilheiro do campeonato com 10 gols na última semana. Bateu um recorde do Neymar, que jogador de 17 anos com mais participações em gols numa edição, 18 participações. E você, Lucas, Fortaleza? Denise, mudança de última hora no tricolor. O Cardona acabou sentindo no trabalho de aquecimento o incômodo, ele que voltaria de um edema na coxa. Com isso, o Tite será titular, 36 anos, inclusive fica com a braçadeira de capitão, será o capitão da equipe do Fortaleza na partida diante do Palmeiras. TV. Valeu, Lucas. E os times vêm pro gramado aqui no Allianz para mais um jogo importante do Campeonato Brasileiro. E aí, com o pessoal do Palmeiras, nós estamos vivendo, né, o Outubro Rosa, a campanha de conscientização e de combate ao câncer de mama, uma doença que é, infelizmente, responsável pelo maior número de mortes de mulheres por câncer no Brasil. Então, mulheres que atravessaram o combate ao câncer de mama, fizeram esse tratamento e estão aqui hoje junto com os jogadores do Palmeiras, algumas emocionadas, chorando. E o escudo do Fortaleza hoje não está no uniforme do Lion. No lugar, uma referência ao câncer de mama. E no Nacional Brasileiro? Nacional Brasileiro aqui no Allianz, e você viu no Fortaleza o detalhe do uniforme, né? Da costura simbólica que representa a mastectomia em apoio às mulheres que enfrentam o câncer de mama. E no uniforme do Palmeiras, um pet em homenagem ao ex-zagueiro Tonhão, que morreu nessa semana aos 55 anos de idade. Ele que conquistou 5 títulos pelo Palmeiras na década de 90. Vamos confirmar as escalações de Palmeiras e Fortaleza aqui no Allianz para esse jogo muito importante pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro, começando pelo Verdão. O time do Abel Ferreira vai a campo com o Everton no gol número 21. A linha de defesa tem Mike 12, Gustavo Gomes 15, Vitor Reis 44 e Caio Paulista 16. Num 4-2-3-1, os volantes são Zé Rafael 8, Richard Rios 27. Na sequência, uma linha de 3 com Estevão pela direita 41, Rafael Veiga centralizado 23 e o Felipe Anderson na esquerda número 9. Flaco Lopes, principal goleador do Verdão na temporada, é o comandante de ataque, camisa de número 42. O Palmeiras, que não tem Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que estão suspensos. O Aníbal vinha de 21 jogos seguidos. Hoje desfalca o Verdão. Do outro lado, o Fortaleza, do Juan Pablo Vojvoda, também definido. Num 4-3-3, vai a campo com o João Ricardo no gol, número 1, goleiro que mais trabalha no Brasileirão. Linha de zaga com Brites 19, Kusevich 13, Tite de última hora 4 e Mancuso 33. São 3 jogadores no meio campo, Rosseto 16, Martínez 8 e Hércules 35. Lá na frente o Pikachu pela direita 22, o comandante de ataque Lucero, camisa 9,
e o Moisés na esquerda, camisa de número 21. O Fortaleza que tem 6 desfalques entre suspensos e lesionados, mas voltando aí contando com as voltas do Kevin Andrade e do Kusevich, além do Mancuso. Equipe de arbitragem escalada pela CBF para dirigir o duelo entre Palmeiras e Fortaleza. Tem Ramon Abate Abel, quadro da FIFA, árbitro de Santa Catarina no apito, com o Bruno Rafael Pires também da FIFA e o Henrique Neu Ribeiro nas bandeiras. Jonathan Costa de Araújo, da Federação Paraense, é o quarto árbitro. E na salinha do vídeo, também da FIFA, o VAR FIFA, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, da Federação do Rio Grande do Norte. Tá quase tudo pronto para o início do jogo. Aqui no Allianz, Palmeiras e Fortaleza frente a frente pelo Campeonato Brasileiro, nesse duelo muito importante. Palmeiras voltando a jogar no Allianz depois de mais de 2 meses. Os últimos jogos como mandante diante de Cuiabá e Galo, o estádio não estava disponível em razão de eventos por aqui. E hoje, então, voltando a reencontrar o torcedor